Olá a todos, tudo bem com vocês? Sou a professora Lígia e hoje vamos dar uma olhadinha nos fundamentos do sensoriamento remoto. Essa é a terceira e a última aula da nossa primeira unidade. Então vamos lá? Quando eu falo em sensoriamento remoto, o que vem em sua mente? Satélites? Drones? O termo sensoriamento remoto surgiu na década de 60 e identifica uma forma de aquisição de dados dos alvos sem o contato físico com os mesmos. Pode ser que essa seja uma definição simplista, porém, identifica exatamente o intuito das ciências e das tecnologias aplicadas a esse propósito. O desenvolvimento histórico do sensoriamento remoto está entrelaçado ao advento da fotografia, uma vez que uma fotografia é um produto direto de um sensor remoto, a câmera fotográfica. Em 1839, Nipse e Daguerre alcançaram a proeza de obter a primeira fotografia que se tem notícia. Que tal melhorar um pouquinho essa foto para entender melhor? Por curiosidade, essa era a cena ali fotografada. A evolução das fotografias se deu de forma relativamente rápida, e as câmeras foram subindo de altitude em plataformas cada vez mais interessantes. Pombos, pipas, balões cativos, dirigíveis, mísseis, aeronaves, vantes, espaçonaves, satélites. Porém, quão distante é remoto? Sabemos que podemos coletar dados a partir de grandes distâncias, mas existe um limite? Ou uma distância mínima para considerar que a coleta é feita de forma remota? Teoricamente, não importa a distância do sensor. O que importa é que não haja interação física com o alvo ou com o seu entorno imediato. Sendo assim, é possível utilizar sensores remotos localizados em diversas altitudes, podendo classificá-los como de nível terrestre, nível aéreo, também chamado de suborbital, ou nível orbital, que é o foco da nossa disciplina. Mas se o sensor está distante e não há interação física com o objeto de estudo, que tipo de dado é coletado então? Os dados coletados pelo sensoriamento remoto é exatamente aquilo que permite que as fotos existam. Coleta-se dados sobre a radiação eletromagnética refletida pelo alvo. O que é a radiação eletromagnética? É uma forma de energia que existe em todo lugar. Podemos perceber a existência dela em algumas coisas do cotidiano. Por exemplo, quando você liga o rádio do carro, quando você usa o controle remoto de sua TV, quando seu celular se conecta ao Wi-Fi, quando você esquenta alguma comida no micro-ondas, e até mesmo em coisas que talvez você nem tenha pensado, pois basicamente tudo o que enxergamos à nossa volta só enxergamos porque reflete um tipo de energia eletromagnética que nossos olhos são capazes de ver. Essa energia é chamada de luz visível. É por causa dela também que enxergamos o céu azul, as nuvens brancas, o pôr do sol vermelho alaranjado e, não por acaso, as 7 cores do arco-íris. A radiação eletromagnética ocorre quando uma partícula atômica, como um elétron, é acelerada por um campo elétrico, o que faz com que se movimente. Desde 1873, a partir da teoria unificada do eletromagnetismo desenvolvida por James Clerk Maxwell, compreende-se que a eletricidade e magnetismo são forças conjuntas. Portanto, o movimento dessa partícula produz oscilações tanto no campo elétrico como no magnético, produzindo um feixe de energia luminosa chamada fóton, que viaja em ondas harmônicas na velocidade da luz. Os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si.
e as ondas produzidas nesses campos possuem certas características específicas, tais como comprimento de onda e frequência. O comprimento de onda é a distância medida entre dois picos consecutivos. Seus valores são dados em metros e suas frações, como por exemplo micrômetros. Frequência é o número de ondas que se formam em um período de tempo. Seus valores são definidos como ciclo de ondas por segundo, ou Hertz. Uma energia eletromagnética que possui alta frequência produzirá mais ondas por segundo, mas para que isso ocorra, a distância entre os picos ondulatórios necessariamente será pequena. Dessa forma, pode-se definir uma relação de proporcionalidade entre frequência e comprimento de onda, sendo que uma será inversamente proporcional à outra. A REM abrange diversos comprimentos de onda e frequência, que, quando ordenados de forma crescente por um desses parâmetros, nos permite separar os tipos de energia eletromagnética em uma espécie de régua, denominada espectro eletromagnético. Portanto, como mostra a figura, da maior para a menor frequência, que é o mesmo que ordenar do menor para o maior comprimento de onda, temos a classificação das seguintes energias: raios gama, ou raios cósmicos, raios X, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio curta e ondas de rádio longas. O que uma energia eletromagnética de alta frequência é capaz de fazer? Por exemplo, quanto maior a frequência, maior a capacidade dessa energia em atravessar elementos mais densos. Já a vantagem de uma energia eletromagnética com grande comprimento de onda é que ela consegue viajar a distâncias maiores. Veja as ondas de rádio, por exemplo, AM e FM. A frequência da FM, que é entre 88 e 108 MHz, é maior que a frequência da AM, que varia de 500 a 1600 kHz. Por isso, o sinal da FM é melhor, uma vez que este passará com mais facilidade pelas interferências e obstáculos presentes principalmente nos centros urbanos. Em relação ao comprimento de onda, a AM, por sua vez, ganha da FM, e por isso é possível sintonizar o sinal da AM por uma distância maior conforme nos afastamos da antena de transmissão. O espectro eletromagnético ainda pode ser dividido em duas partes principais: as radiações ionizantes e não ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas que a frequência é tão alta que produz energia suficiente para arrancar um elétron de um átomo ou molécula, como por exemplo, radiação dos raios gama cósmicos, produzida pelas explosões solares e bombas atômicas, por exemplo, o raio-X e a radiação UV. As consequências dessas radiações para nós são morte celular de tecidos ou órgãos, ou até mesmo alterações celulares com efeitos cancerígenos ou hereditários. As radiações não ionizantes são aquelas que não possuem energia suficiente para ionizar o átomo, portanto, não causam nem morte nem mutações celulares. Luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio fazem parte dessa classificação. No sensoriamento remoto, utilizamos as energias eletromagnéticas do espectro do visível, infravermelho e micro-ondas. Os sensores a bordo dos satélites registram as variações dessas energias refletidas pelos alvos da superfície terrestre, separando-os conforme seus comprimentos de onda.
Os dados de quantidade de energia refletida por cada alvo em diferentes comprimentos de onda trazem consigo informações a respeito dos aspectos biofísico-químicos destes alvos, sendo assim possível, por meio da resposta espectral de determinado alvo, verificar padrões e anomalias. Por exemplo, identificar áreas que foram queimadas, plantações atacadas por doenças ou insetos, monitoramento de recursos hídricos, vegetação com déficit hídrico, dentre outros. Vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos interessantes dessas duas energias eletromagnéticas. A luz visível. Com comprimento de onda entre aproximadamente 0,4 micrômetros e 0,7 micrômetros, temos as energias eletromagnéticas que fazem parte do espectro do visível. Isso quer dizer que são as únicas radiações eletromagnéticas que somos capazes de enxergar. Podemos dividir esse intervalo por cores: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. O violeta é o de menor comprimento de onda do visível e, portanto, maior frequência. Se coloca logo após a radiação ultravioleta no espectro. Já na outra ponta da região do visível temos o vermelho, e após ele já começa o espectro da radiação infravermelho. Todo corpo com temperatura acima de 0 graus Kelvin, que é o zero absoluto, emite energia eletromagnética. O graus Kelvin corresponde a uma temperatura de 273,15 graus Celsius negativos. Isso deve bastar para você imaginar que você mesmo e os objetos à sua volta emitem energia eletromagnética. Porém, quando se trata da luz visível, o importante é saber que tanto você quanto os objetos à sua volta também refletem radiação eletromagnética, que chegam até esses objetos a partir de uma fonte maior de energia. Lembrem-se que, quando falo da energia para essa faixa do espectro em questão, estamos então falando da luz que enxergamos. As grandes fontes de luz seriam, portanto, o Sol, as lâmpadas, até mesmo o flash da câmera fotográfica. A luz emitida por essas fontes atinge os objetos e estes refletem diferentes luzes em diferentes quantidades. Por exemplo, imagine que você está usando uma camiseta vermelha e branca, como a da imagem. Já parou para pensar por que você a vê nessas cores? Primeiro, vamos lembrar que toda a radiação eletromagnética emitida pela fonte de luz está chegando até essa camiseta. Porém, o tecido branco e o tecido pigmentado de vermelho reagem de forma diferente a essa luz. O tecido branco, por exemplo, reflete toda a energia que chega até ele, ou seja, você está vendo, na verdade, todas as luzes refletidas ao mesmo tempo, na mesma proporção. Em termos de luz, a soma das cores é o branco. Já a parte do tecido que possui pigmento vermelho reflete apenas a luz do comprimento de onda vermelho e absorve as demais luzes ou energias do espectro visível. Por isso, você a vê vermelho. É por esse motivo que enxergamos a grama verde quando ela está sadia, pois dentro do espectro do visível, o pico de reflectância da grama é o verde. Vamos voltar à camiseta. Imagine agora que você, que está vestindo essa camiseta, entre em um quarto onde a única fonte de luz seja uma lâmpada azul. Que cor a camiseta teria nessa situação? Bom, nesse caso, a parte branca ficaria azul e a parte vermelha preta. Ou quase. Você sabe explicar o porquê? Retomando, o branco reflete toda a energia que chega nele. Como só chegou luz azul, ele reflete azul. Mas o pigmento da parte vermelha só reflete a luz vermelha. Então, como a fonte de luz não emite luz vermelha, então a luz azul será absorvida e nada será irradiado. Ou seja, enxerga-se preto. Tudo que enxergamos na cor preta, portanto,
é na verdade a ausência de luz refletida. Isso quer dizer que aquele objeto preto absorveu toda a energia, pelo menos do visível. A essa altura, vocês devem ter entendido a ideia. Somente enxergamos e distinguimos bem cores e objetos porque eles refletem a luz que é emitida sobre eles. Quer tirar a prova? Fácil. Você provavelmente tem um sensor remoto em mãos que capta a energia refletida dos objetos e a transforma em imagem. Sim, a câmera do seu celular. Apenas entre em um quarto totalmente escuro e tire uma foto sem flash de algum objeto. Provavelmente você não terá uma foto muito legal. Depois, ative o flash e tire outra foto. Agora sim, o objeto recebeu uma radiação eletromagnética e a irradiou de volta em determinada quantidade, permitindo que o objeto seja fotografado mesmo quando o quarto está escuro. Infravermelho. A radiação infravermelha apresenta comprimento de onda entre 0,7 micrômetros e 50 micrômetros, aproximadamente. Você não vai ver a radiação infravermelha, mas é possível que a sinta pela sensação de calor. Se fôssemos como as cobras, capazes de enxergar radiação eletromagnética com comprimentos de onda de 10 micrômetros, não precisaríamos de luz artificial à noite para ver as coisas. Os seres vivos, por exemplo, apareceriam brilhantes devido à sua temperatura corporal. Só não seria possível atacar a geladeira no meio da noite, pois os elementos frios apareceriam escuros. Objetos do nosso dia a dia emitem radiação infravermelho como ferro de passar roupa, controles no geral, o leitor de aparelho DVD, o leitor de código de barra. A radiação infravermelha é dividida em 3 tipos: infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho termal. Essa divisão é bem importante no sensoriamento remoto do meio ambiente. A porção do infravermelho próximo, por exemplo, pode nos indicar se uma vegetação está sadia ou não. No infravermelho médio, podemos realizar análises hidrotermais. E no infravermelho termal, análises mais específicas de temperatura da região. Os sensores denominados multiespectrais captam informação tanto do espectro do visível como do infravermelho. Mas esse será um assunto para a nossa segunda unidade. Assim finalizamos essa primeira unidade, tá? Esse é o conteúdo introdutório da nossa disciplina, tá? Então, não se esqueçam, né, que se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, é só vocês darem uma olhadinha nas fontes que eu tô deixando aqui embaixo na descrição dos vídeos. E qualquer dúvida, entra lá no fórum de discussão da nossa disciplina e a gente se vê no nosso encontro semanal para discutir um pouco mais sobre o assunto abordado. Até mais!